Olá, amigos, sejam todos bem-vindos para mais um Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Oferto aos senhores a leitura edificante do capítulo 57 do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Não te afastes, mas livra-nos do mal. Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 13. A superfície do mundo é, indiscutivelmente, a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, em descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se desde então aos mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens como se estes lhe não fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha e feridas venenosas onde há riso inocente. E condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor para o serviço metódico no bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com Cristo, esquecendo de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração, mas, repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim em fazê-lo ao mar largo do curso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. O Mestre não fugiu aos discípulos, estes é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens, estes é que expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz igualmente espírito de serviço até o último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste quando, como e onde for necessário. E com essa leitura edificante, ensinamento grandioso do nosso irmão Emmanuel, rogamos a Jesus, aos mentores desta casa, Centro Espírita Cearense, que nos abençoe a todos, que abençoe a todos os senhores, em bênçãos de paz, de luz, de entendimento e de fé, que assim seja. Boa noite, caríssimos irmãos e irmãs. Vamos para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 4, segundo e terceiro parágrafos. Deus não vende os benefícios que concede. Por que então alguém que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez não produza nenhum resultado? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se solicite da sua misericórdia a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga,
ou fosse insuficiente a justiça, a bondade e a clemência de Deus, ficaria em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem que Deus é perfeição absoluta. Não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, tanto para o pobre como para o rico. Assim como se considera imoral traficar com as graças de um soberano, porventura seria lícito fazer comércio com as do soberano no universo? As preces pagas têm ainda outro inconveniente. Aquele que as compra se julga, na maioria das vezes, dispensado de orar, ele próprio, já que se considera quite, desde que deu seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento de quem se interessa por eles. Qual pode ser o fervor daquele que incumbe um terceiro do encargo de orar por ele mediante paga? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, este a outro e assim por diante? Não será reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? Boa noite, meus irmãos. Estamos em mais um Evangelho à luz da doutrina espírita. Nossas reflexões em relação ao referido Evangelho, vemos aqui Jesus alertando mais uma vez os seus discípulos a não usufruírem das vantagens nas tarefas de divulgar as leis divinas. Quando Jesus diz que eles devoram as casas das viúvas, fingindo largas orações, com certeza Jesus está combatendo as preces pagas, que deixam de ser um ato de caridade. Por isso que Allan Kardec escreveu: fazer pagar aquelas que dirigimos a Deus pelos outros é nos transformarmos em intermediários assalariados. A prece se transforma então numa fórmula que é cobrada segundo o seu tamanho. Meus irmãos, somos todos espíritos imperfeitos, vivendo um processo evolutivo que nos leva a atingir o determinismo divino da perfeição e da felicidade. E para isso, ele nos oferece um mundo de oportunidades infinitas. Claro que, se nós soubermos aproveitar essas oportunidades, possibilitando o aperfeiçoamento do nosso imenso potencial intelecto-moral, companhias semelhantes e ao mesmo tempo diferentes para nos relacionarmos, influenciando e ajudando-nos uns aos outros. Deu-nos o livre-arbítrio para termos a oportunidade de fazer nossas escolhas. É a questão de escolha mesmo de cada um, a fim de realizar a nossa própria ascensão espiritual. E deu-nos o tempo que quisermos para tal tarefa, com muita paciência. Tudo isso e muito mais de graça, como bênçãos para estimular esse desenvolvimento do qual ninguém está excluído. Os homens, com certeza, justamente os que se dispõem a trabalhar na difusão das leis morais, põem preço nas orações em favor dos seus irmãos. Ninguém precisa de intermediário, meus irmãos, para dirigir-se a Deus e aos seus mensageiros do amor. Todos os filhos de Deus podem dirigir-se a Ele nas suas súplicas, nos seus agradecimentos, porque Ele está em toda parte, em nós, ao redor de nós, como disse Paulo em Atos dos Apóstolos. Em Deus nos movemos e existimos. Deus, a perfeição absoluta, presente, pois, em tudo e em todos, não precisa de intermediários para atender a seus filhos, que não deixam nunca de o serem, mesmo quando infringem as suas leis
ou quando não percebem ou não o aceitam. Podemos sim orar a Deus, pedindo um pelos outros, mas como uma ação de amor, de carinho, de vontade de auxiliar, de querer que os outros possam vencer as atribulações desta vida com confiança em Deus e em si mesmos. Esperar retribuição por isso é tornar-se indigno de tudo que Deus concede a seus filhos, a começar do seu próprio existir. Um outro inconveniente das preces pagas, como está lá relatado no Evangelho, é que a pessoa que paga se sente desobrigada de orar pelos outros, porque confia mais nas orações daquele que vai orar do que em si. Ela não se considera, na realidade, filha de Deus. O Espiritismo nos ensina, meus irmãos, que os Espíritos recebem, onde estiverem, as vibrações do amor, do fervor de quem ora por eles. Se alguém paga para outro orar, o que recebe o desencarnado dessa pessoa que pagou, ao invés de orar ela mesma? Não é isso reduzir a eficácia da prece ao valor da moeda corrente? Ora, com certeza, no texto sobre os vendilhões do templo, Jesus deixa bem claro a sua condenação ao comércio de coisas que fazem parte das religiões, sob qualquer forma que seja, porque Deus não vende as suas bênçãos, pelo contrário, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada. Meus irmãos, nós devemos sim nos conscientizar que tudo deve ser dado de graça, como disse o próprio Cristo: dá de graça o que de graça recebestes. E dar de graça é ser sempre amoroso, é ser sempre fiel às leis divinas, é compreender que todos esses talentos nós podemos sim aplicá-los no dia a dia, ajudando, acolhendo, amparando, orientando, consolando os corações. Sigamos com Jesus. Muita paz. E ainda enlevados pelas palavras do Divino Mestre Jesus através do seu Evangelho de amor, rogamos sejam as águas fluidificadas em qualquer lugar onde haja necessidade, onde se faça necessário, em todos os recantos do planeta Terra. Que assim seja.